Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos. Hoje é segunda-feira, 26 de julho. Coloca o som aí. A edição de hoje começa com uma perseguição policial no Vale do Paranhana. O que tinha dentro deste carro? É o que nós vamos descobrir agora com ele, Guilherme Roquete. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Tinha 400 quilos de maconha, André. E é por isso que esse motorista fugiu em alta velocidade. Essa perseguição começou lá na RS 239, em Parobé, na região ali do Vale do Paranhana. E logo em seguida o motorista acabou entrando dentro da cidade, continuou fugindo da polícia em alta velocidade, passou por quebra-mola, ameaçou outros motoristas. Foram mais de 15 minutos de perseguição e acabou então capotando essa caminhonete em uma estrada de terra, André. Bem, tá aí daqui a pouco todos os detalhes, as informações, tráfico interestadual de drogas, uma perseguição pela rodovia, uma das principais rodovias em direção à Serra Gaúcha. Em seguida vamos trazer os detalhes, as informações desta perseguição que aconteceu no Vale do Paranhana. 11 horas e 33 minutos, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, queremos alertar, começa a mudança do tempo. Depois deste veranico, agora a chuva. Começou a chover agora há pouquinho, questão de meia hora aqui em Porto Alegre. Foi um final de semana de muita movimentação. Como a Metsul Meteorologia nos indicou, teríamos perto de 30 graus e assim aconteceu. Agora na imagem ao vivo aqui em Porto Alegre, tivemos um pouco de vento, a chuva é fraca nesse momento, mas se prepare porque nós teremos uma mudança radical no tempo, nada do que a gente já não conheça aqui no Rio Grande do Sul. Importante deixar isso claro. Este é o clima do Rio Grande do Sul. Épocas de temperaturas muito altas, épocas de temperaturas frias. Tivemos aí uma série de eventos históricos de frio aqui no estado. Eu acho que foi no ano de 98, no ano de 2004 nós tivemos também muito frio e neve e devemos ter mais uns dias daqui para frente neste nível de frio. Não serão dias com temperaturas extremas negativas, como a gente tem ouvido muito por aí. Não, mas teremos temperaturas muito baixas, sim, por um período mais prolongado, cerca de 3, 4 dias. Há possibilidade de neve aqui no estado, então nós teremos essa mudança radical. A temperatura mínima aqui para Porto Alegre, a temperatura mínima prevista nos próximos dias é chegando a 1, 2 graus. Em seguida, a meteorologista Estael Cias vai estar aqui com a gente e vai detalhar e vai explicar. A Prefeitura de Porto Alegre está fazendo uma grande mobilização, afinal de contas, períodos de frio, sabemos que muita gente fica em áreas próximas a rios, áreas ribeirinhas, muitas pessoas na rua, então há uma preocupação das prefeituras sim, inclusive justamente para que estas pessoas estejam protegidas. Há uma campanha muito grande de arrecadação de agasalhos, principalmente, por causa desses dias de frio que nós teremos aí pela frente a partir de amanhã, principalmente quarta e quinta-feira serão os dias mais frios. Então daqui a pouco a Estael Cias vai estar aqui com a gente e vai explicar um pouquinho mais a respeito desses dias de frio que nós teremos a partir de hoje com essa virada do tempo que começou agora. Por volta aí de 11 horas começou a chuva aqui em Porto Alegre. A Estael Cias pode nos dar a manchete, teremos aqui em Porto Alegre, já consegue? A Estael está com o microfone? Está com o microfone? Ah, Estael. Teremos aqui em Porto Alegre qual mínima, Estael, para a gente ter uma ideia? Na sexta-feira, perto de 0 grau a temperatura aqui em Porto Alegre, tá? E daqui a pouco, então, a gente vai ter outros detalhes e informações. Temperatura, semana passada nós tivemos -2 em muitos municípios, -6 em Vacaria e pode ser que a gente tenha novamente esse frio, -6 e -8. Mas em seguida a Estael Cias vai explicar aqui pra gente. Bom, agora tem um recado muito importante da EVT Assessoria com a Fabi, né, Fabi? Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3,
O banco não para de te ligar e a busca e a apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou lá no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil. Imagina só, busca e apreensão e restrições. E em apenas alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391 3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770 2864. Eu vou repetir, anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. Muito bem, atenção, coloca aí a sirene. Coloca a sirene e presta atenção nesta história. Atenção para estas imagens. Imaginem o pavor. Criminosos renderam 15 pessoas, 15 durante um assalto a um bar. Isso aconteceu em Teotônia, no Vale do Taquari. Foi na noite de ontem, pavor total. Os detalhes com ele, Lucas Abate. O que é que aconteceu? Conta pra gente, Lucas. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Olha, esses criminosos completaram o bingo da criminalidade, André. Teve roubo, teve refém, tráfico de drogas, porte de arma. Olha, uma vasta, extensa ficha criminal que agora esses 5 criminosos que foram presos nessa ação vão anotar lá, vão poder dizer que também cometeram esses crimes, André. Porque olha só, tudo começou com um assalto em um bar no interior de Teotônia. Cerca de 15 pessoas estavam por lá. Os criminosos chegaram, renderam todas essas pessoas, André, e começaram recolhendo celular, recolhendo dinheiro, pedindo até mesmo cheque. E, André, acredita, transferência bancária também. Enquanto estavam sob a mira de uma arma, as pessoas eram obrigadas a fazer transferências bancárias, pelo Pix, também de outras formas. Ou seja, só em cheque, R$150 mil, André. Eles levaram dessas 15 vítimas os cheques que foram recuperados. Mais de R$5 mil em espécie e as transferências bancárias ainda não foram levantadas. Logo na sequência, André, fugiram do local. Deixaram as vítimas no bar, fugiram no local. As vítimas chamaram a Brigada Militar, que já começou a realizar as buscas. E aí, André, sabe como é que a Brigada Militar conseguiu localizar esses criminosos? Conta em seguida. Através do GPS de um dos celulares. Já agora entreguei já foi aqui, André, mas na sequência... É que nós temos o delay, que é o chamado... Nós temos um pequeno atraso do áudio e aí não deu tempo. Porque eu quero chamar a atenção também da redação. Gabi Lerina, bom dia, Gabi. Tive que rir, André, pela ansiedade do Lucas. Lucas, olha só, 11h40, faltando 20 para o meio-dia. Nós estamos mostrando aí a imagem de um assalto. Quer dizer, olha, assalto com reféns, 15 pessoas, todas estavam no bar, inclusive crianças. E perceba a quantidade de dinheiro que foi apreendido, então, com os criminosos. E um detalhe, dentro de uma das residências, vai aparecer ali na imagem, um botijão de gás. Mas não é um botijão de gás qualquer. Olha só o que os criminosos faziam. Aliás, eles escondiam objetos aí dentro. Que objetos seriam esses? Na verdade, drogas. Drogas escondidas neste botijão de gás. Aonde isso aconteceu, Lucas? Em Teotônia, no Vale do Taquari, André. Começou com um assalto no interior, uma região bastante calma, com diversos produtores rurais. Estavam reunidos nesse bar, que é um bar até que reúne pessoas mais conhecidas, pessoas ali da região, quando foram surpreendidos por esses criminosos na noite de ontem. Com bastante violência, armados, ameaçaram e mantiveram, André, essas pessoas reféns por um bom tempo, até que elas fizessem, inclusive, transferências bancárias, ou seja, um pavor mesmo que essas pessoas, inclusive uma criança de 7 anos estava no local, um verdadeiro pavor que essas pessoas passaram aí sob a mira da arma dos bandidos. Agora, dentro do botijão de gás, pensa só, André, da onde tiraram essa ideia, André? Nós já mostramos, que eu nunca tinha visto nós dentro já de mostramos botijão, não, hein? Dentro de tomada, né? Dentro de tomada, como se fosse tomada de luz e dentro a droga escondida. Nós já mostramos em tantos lugares, dentro do pote de açaí,
Me ajudem. Recentemente. Bem ursinho recente. de pelúcia, fralda de criança, dentro de sinaleira de veículos. Agora, no gás, dentro realmente de eu colchão. não tinha visto. Dentro do botijão de gás, para mim, é novidade, hein, Lucas? E imagina, André, a trabalheira que é para serrar um botijão E o de perigo, gás. É uma né? estrutura firme, perigo, que é difícil. O perigo também, daqui a pouco tem algum resquício. Só aquele ato de serrar um botijão gera faísca. Se tivesse ainda um pouquinho de gás ali por dentro, poderia causar, sim, um acidente bem grande. E foi essa forma que os criminosos usaram para esconder a droga, só que não adiantou, André. E daqui a pouco até a gente já chega como é que a polícia encontrou drogas no meio de tudo isso. Porque a gente está falando de um assalto, só que tem um enredo, André, até chegar nesse botijão que junta assaltante, foragido, traficante. Mas vamos começar então como é que a polícia chegou na casa, chegou nesse local, André. Eles roubaram os pertences dessas pessoas, as pessoas ligaram para a Brigada Militar, informando que haviam sido roubadas e através do GPS de celular conseguiram fazer, a Brigada conseguiu localizar essa casa, conforme explica a capitã, que é subcomandante da Brigada Militar lá em Teutônia. Vamos ouvir. E esse GPS, então, apontava que o celular estava ligado em Teutônia, no bairro Canabarro, né, numa localidade específica que nós já estávamos monitorando em razão da traficância de drogas naquele local, né. Então foram localizados 4 indivíduos e uma mulher, 4 homens, né, e uma mulher. Então 5 foram presos, foram recuperados todos os itens furtados, celulares e outros objetos pessoais das vítimas, né? E também localizadas as armas, munições e drogas. 11h44, coloca a sirene. Olha a quantidade de reféns, 15 pessoas mantidas reféns dentro de um bar. Isto foi no interior de um município do Vale do Taquari. Vejam, percebam. O que fizeram os criminosos? As pessoas estavam no bar por volta de 10 da noite. E aí chegaram os criminosos. Contem detalhes pra gente como que aconteceu a partir daí. Pessoal se divertindo, pessoal num bar. Era um bar conhecido. Era um bar conhecido, não era na região central da cidade e foi esse o instante em que os criminosos chegaram, Lucas. Invadiram o bar, André, renderam todo mundo, as 15 pessoas, com armas, ameaçaram a todo momento, pediram dinheiro, R$5 mil em dinheiro pegaram do bar e das vítimas, pediram celulares. Quem tinha cheque, André, teve que preencher cheque num valor que chegou até R$150 mil e também pediram durante esse período transferências bancárias por meio dos aplicativos de banco, provavelmente pelo Pix, num valor que ainda não foi levantado e que será investigado a partir de agora, André. Só que, se não bastasse o roubo, o assalto, essa ação com reféns, inclusive, os criminosos também eram traficantes, André. Fugiram para uma casa, foram localizados inicialmente por causa do roubo e na casa a polícia encontrou esse botijão, que de gás não tinha nada dentro, apenas drogas, bastante drogas, que eram escondidas ali para evitar qualquer tipo de ação da polícia, o que a gente viu que não resolveu. E pessoas da região, né, Gabi? Pois é, Lucas, me passa a produção agora atualizando. R$2 mil foi o valor da transferência por Pix. R$2 mil. Agora, pensa só o pavor que viveu essas pessoas, né? Imagina 15 pessoas. Lucas, se tem ideia de quanto tempo elas permaneceram sob o poder desses criminosos? Olha, Gabi, esse dado não foi divulgado pela polícia, mas foi um tempo considerável, tempo suficiente para eles ameaçarem e conseguirem fazer com que as pessoas fizessem essas transferências bancárias. Como é uma região isolada do centro da cidade, no interior, em que circula muito dinheiro vivo, muito dinheiro em espécie e cheque também, os bandidos usaram mais esse método. Como eu disse, R$150 mil em cheques, mais R$5 mil em dinheiro e, por sorte, até foi um valor menos expressivo na transferência bancária, mas foi o tempo suficiente para eles conseguirem
fazer tudo isso, conseguirem fazer essa transferência. Né? Pelo que eu vi de um jornal local, cerca de 1 hora foi o tempo suficiente para eles conseguirem Uma render. hora de terror, né? 1 hora de terror. Isso aconteceu, gente, na noite de ontem, por volta de 10h30, 11 da noite, no interior de Teutônia. Né? Isso fica no Vale do Taquari. É um bar conhecido da região, não fica no centro da cidade, mais afastado. Pessoas de posse que vão neste bar se divertir, vão beber, vão jogar carta. E foi neste local que os criminosos chegaram. Fica numa linha. Qual é a linha? Repete pra gente, o Lucas, porque a gente vai explicar o que é linha. Ele vai em seguida dar o nome dessa linha. São Jacó, André. Linha São Jacó. Mas a linha São Jacó. No interior se fala muito em linha, né? Linha São Jacó. Se fala muito em linhas. O que são linhas? Uma espécie de avenidas, são ruas. Então, cada uma dessas regiões são chamadas de linhas. Então, isso facilita, portanto, a identificação. Na linha São Jacó, tem este bar que fica a cerca de 9 quilômetros do centro da cidade, onde estava todo mundo se divertindo. E aí, então, chegaram os criminosos. Crianças estavam dentro deste bar. Criminosos ficaram durante 1 hora e usaram também a tecnologia, Gabi Lerina e Lucas Abate, para conseguir pegar tudo que podiam. Né? E pegaram celulares, pediram para fazer transferência pelo Pix, né? Pegaram cheques, quer dizer, roubaram diversas coisas. Levaram entre o que elas, podiam, né? E entre elas os telefones celulares, que ajudaram a polícia a conseguir identificar o paradeiro, a localização desses criminosos, Gabi. Pois é, me chamou atenção ali nas apreensões, a gente pode ver naquela mesa, né, André? Tem até câmeras de monitoramento, tem aquelas máquinas de cartão de crédito. Olha, eles atuavam para tudo quanto é lado, né, André? Isso foi feita, esse equipamento todo, Lucas, estava na residência onde eles foram encontrados, correto? Ou parte estava na residência onde foram encontrados. Uma boa parte, os celulares, principalmente as câmeras de segurança também são do roubo que eles haviam cometido instantes antes. O restante das drogas era da atividade já que eles realizavam no local, inclusive era um ponto de tráfico de drogas monitorado já pela Brigada Militar e pela Polícia Civil lá em Teutônia, e outros objetos também são de origem suspeita, que vai ser apurado agora se foram roubados de outro local, se foram roubados ainda naquela noite ou das vítimas do bar. André, eu tinha brincado antes com o bingo da criminalidade, né? Que eles haviam completado o bingo da criminalidade. A gente tem aqui a ficha criminal dos 5 criminosos, tá? Dos 5 presos. Um deles, André, olha só, 27 anos, tá? 26 passagens pela polícia. Quase uma por ano. Passagem por ano. Na média, né? Vamos considerar que ele começou a vida criminosa aos 18 anos. E aí é mais elevado. ainda, né? E aí tem, mais ainda nessa ficha... Nessa ficha tem homicídio, roubo com lesão, porte de arma, tráfico de drogas, lesão corporal, receptação, furto. Olha, praticamente todo o Código Penal está na ficha aí desse criminoso de 27 anos, que já era foragido, inclusive. Atenção, 11h50, faltando 10 minutos para o meio-dia. Aquilo que a gente, né, parece interior, é tranquilo. A linha São Jacó, interior de Teutônia. Uma tranquilidade, não há tranquilidade, infelizmente, em lugar algum. Veja o que aconteceu na noite de ontem, 10h30 da noite. Pessoal num bar, todo mundo se divertindo, aglomerando, lá, se divertindo, jogando carta, bebendo e tudo mais. Aí o que é que aconteceu? 9 quilômetros fica a tal da linha São Jacó, que é uma localidade. Nesta linha São Jacó, os criminosos perceberam a movimentação, sabiam, conheciam, até porque são da região, né, Lucas? São da região. Entraram neste bar e ficaram durante 1 hora pegando o que podiam. E eram violentos também com essas pessoas. Teve gente que ficou ferida, pessoas que levaram coronhadas. E aí esses criminosos roubaram o que podiam e foram embora. A partir desse momento, as pessoas chamaram a polícia. E através do GPS, né, do celular, através de um sistema que a gente consegue localizar onde está o celular, a polícia, a Brigada Militar, foi e percebeu que tinha um endereço e foi com a guarnição até lá. E chegou na frente dessa residência, tinha um homem com uma arma. E a partir desse momento ele fugiu e entrou numa residência. E aí a polícia não tinha dúvidas de que estava no caminho certo. Lucas e Gabi. Pois é. E nessa residência, o que foi encontrado? Esse botijão que a gente está vendo aqui desse lado, aqui do meu lado. Esse botijão, né, André? Aqui dentro
os bandidos conseguiram esconder drogas. Cerraram o botijão, André. Pensa só, da onde isso, André? Não, e olha, serrar um botijão de gás, se você não tem um conhecimento, aqueles tonéis usados com combustíveis, esses tonéis grandes que a gente vê muito por aí, eles servindo de churrasqueira, isso é um perigo tão grande, mas tão grande, inclusive diversos casos de explosões no momento de serrar, porque a fagulha, tendo um pouco de combustível, quer dizer, pode acontecer uma tragédia. E nesse caso aí, abrir o botijão de gás e ali dentro, todo o material, várias drogas escondidas, maconha que estava escondida dentro deste botijão de gás. Portanto, agora estes 5 homens estão na cadeia, Lucas, correto? Correto, André. 4 homens e uma mulher estão na cadeia. Muito bem. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco volta Lucas Abate, 11h52. E agora coloca a sirene de novo, porque ontem teve uma perseguição policial em Parobé, no Vale do Paranhana. Olha aí a perseguição. Quase meia tonelada de maconha estava onde? Exatamente dentro deste carro que saiu em fuga. Como tudo aconteceu? Quem vai explicar pra gente é ele, Guilherme Roquete. Oi, Guilherme. Boa tarde, André. Então, em alta velocidade, essa caminhonete aí fugiu da Brigada Militar e acabou entrando em Parobé, na região, como tu já falaste aí, do Vale do Paranhana. O que aconteceu por lá, André? Os policiais militares do patrulhamento, eles estavam acompanhando justamente este carro, ainda pela RS 239, ali no trecho do Vale do Paranhana, inclusive próximo até da ponte do próprio rio que dá nome para aquela região. Eles deram ordem de parada para essa caminhonete, mas o motorista não obedeceu e saiu em fuga em alta velocidade. E acabou entrando dentro da cidade lá de Parobé. E o que aconteceu, André? Não tinha quebra-mola, não tinha esquina, não tinha nada. Essa caminhonete passava por cima de tudo, voando, e a viatura da Brigada Militar, claro, andando atrás para poder acompanhar esse carro. E a gente percebe o seguinte, que o motorista, inclusive, ameaça outros condutores que estão vindo aí no sentido contrário. O que aconteceu por lá, André? O motorista, então, não obedeceu a ordem de parada, foram vários sinais sonoros, alerta, os policiais, então, chamando a atenção para que esse condutor parasse, mas não deu certo. O motorista, então, saiu de dentro da cidade, acessou uma estrada de terra e aí acabou se perdendo. Derrapou a caminhonete, uma Hyundai Santa Fé, e capotou. Foi justamente nesse momento, então, que os policiais militares que estavam fazendo esse acompanhamento conseguiram abordar esse carro. Sabe quem é que estava dentro, André? 2 jovens, um casal de jovens aí. O motorista, já vou te dizer a idade aqui, ó. O motorista tinha 23 anos e a passageira de 20 anos apenas. Os dois, esse casal, ficaram feridos, tiveram escoriações, foram encaminhados para atendimento, mas dentro desta Hyundai Santa Fé, a polícia então encontrou as 400 quilos de maconha. Eles foram encaminhados então, os 2 ocupantes, para atendimento e depois foram levados para a Polícia Federal. Mas tem mais ainda, André. Essa droga, segundo a informação repassada pela Brigada Militar, saiu lá do Paraná e veio para cá, para o Rio Grande do Sul. Mas eu não sei se a gente já pode acompanhar a partir de agora, André, a informação do Tenente Alfonso, da Brigada Militar lá de Novo Hamburgo, que nos deu um relato de como toda essa ação aconteceu. Podemos ouvir? Podemos ouvir? Vamos, agora. E em determinado trecho de uma via, numa estrada de chão, ele perdeu o controle da caminhonete e o veículo tombou. As equipes chegaram e imediatamente, ao prestar socorro aos ocupantes, perceberam também que havia uma grande quantidade de pacotes dentro daquele veículo. O que continha, na verdade, eram 400 quilos de maconha dentro do carro. Dada a voz de prisão, os procedimentos de praxe foram adotados. Muito bem, agora faltando 5 para o meio-dia, perseguição no Vale do Paranhana. Tá aí a caminhonete. A caminhonete, quando percebe a polícia, arranca. Vamos pegar carona. Vamos pegar carona com a viatura da polícia, da Brigada Militar. Tá aí a perseguição. Momento da perseguição. Entram pelo município de Parobé. Ali um casal, jovens. 400 quilos de maconha dentro deste carro. Olha aí a fuga e o risco para as pessoas, Gabi. Conhece, né, André? Quando eu vi essa imagem, eu fiquei impressionada. Foram 15 minutos de uma perseguição assim, nesse ritmo, nessa velocidade que a gente está vendo, que está sendo gravada pelos policiais, pela Brigada Militar. Pensa só, eles estavam na RS 239, avistaram esse carro, começaram uma perseguição dentro lá do município de Parobé e esse carro está completamente em alta velocidade, André, saindo em
sei lá em qual rumo, eles... sei lá a ideia, se eles tinham alguma ideia de rumo. Eles queriam era fugir, né? Pisaram o pé do acelerador e ó, adeus pra quem ficou pra trás, né, E a André? partir desse momento que pega a estrada de chão, em alta velocidade, desesperadamente fugindo, não sabemos se eles conheciam ou não a região, provavelmente não conheciam. É um crime que é considerado, inclusive, interestadual, né, Guilherme? E agora, portanto, segue a investigação. Qual que era o objetivo deste casal, Guilherme? É porque essa droga, André, ela vinha lá do Paraná e estava sendo trazida preliminarmente aqui para nossa região, aqui para a região metropolitana. Como já é de praxe, né, André? Essa droga vindo de lá do Paraná, entra possivelmente ali pela fronteira e acaba vindo para cá, para o Rio Grande do Sul. Mas o que acontece, André? Esse carro em alta velocidade, ele representa um perigo para muita gente. Pessoas que vêm no sentido contrário, a gente percebe ali na estrada de terra que tem umas partes altas, né? Imagina, o motorista está vindo do outro lado, não percebe que vem o carro em alta velocidade e isso coloca também os próprios policiais em risco. Por isso, sempre uma perseguição é um momento de tensão para os policiais, porque eles também se colocam em risco, arriscam a vida, arriscam a própria viatura e toda aquela situação ali. O carro, claro, andando na estrada de terra, não conseguiu se manter, o condutor perdeu o controle e acabou então capotando. A gente também percebe o seguinte, esse carro ele quebrou o vidro, é uma Hyundai Santa Fé, ele é um carro grande, inclusive até um carro bastante seguro, mas mesmo quilos, assim, né? os dois ocupantes ficaram, claro, para poder caber toda essa droga dentro, né, André? Tem que ser, né, um carro com motor potente e também um carro bem grande para poder caber tudo isso. E um veículo automático, né, Esses dois Gui? aí, o jovem. Sim, exatamente, Gabi, é um carro automático também, então isso facilita um pouco, porque é só apertar fundo no acelerador que ela anda, né? Não é, por exemplo, daqui a pouco, como a maioria das viaturas da polícia são com câmbio manual, né? Isso dá uma vantagem para os criminosos e às vezes a gente percebe o seguinte, que eles inclusive eles se distanciam da viatura, até porque o policial ele precisa tomar um pouco mais de cautela no momento em que ele está nesse tipo de situação. Mas a gente percebe pela imagem, André e Gabi, que inclusive a própria viatura da polícia passa voando pelos quebra-molas para poder acompanhar esse carro que está em alta velocidade. Mas felizmente os policiais não se feriram e os dois ocupantes do carro, que apesar de serem aí traficantes, né, porque o enquadramento, né, com 400 quilos de maconha lá dentro, certamente foi esse. Os dois só tiveram ferimentos leves, só escoriações, foram atendidos e depois encaminhados lá para a Polícia Federal, lá em Novo Hamburgo, André e Gabi. 11 horas e 59 minutos, estamos aí acompanhando. Estamos na viatura da Brigada Militar em Parobé, no Vale do Paranhana, foi ontem à tarde. E vejam que essa perseguição, esse casal vinha do Paraná, casal jovem. E eles estavam com 400 quilos de maconha dentro desse veículo. Quando chegaram em Novo Hamburgo, a polícia começou a desconfiou e iniciou a perseguição. Só que tem um detalhe, é isso que nós não sabemos, como é que foi esse procedimento, porque se eles estavam em Novo Hamburgo, já tinham passado por Parobé. Então, provavelmente, ali em Novo Hamburgo, talvez os criminosos perceberam que a polícia estava perseguindo ou quiseram se afastar, deve ter feito um retorno. Até mesmo porque, provavelmente não são da região, né? Não conhecem, mas aí fizeram o sentido contrário. E foi ali, chegando em Parobé, mandaram por cerca de 25 quilômetros, mais ou menos. Quando chegaram até Parobé, que a polícia deu sinal para eles pararem e aí começa, portanto, a fuga. E a gente vai pegar carona na viatura da Brigada Militar. Percebam só a quantidade de pessoas pela rua. Quer dizer, podia ter acontecido uma tragédia em alta velocidade, atravessando o município de Parobé, no Vale do Paranhana, quando então, numa estrada de chão, há o capotamento e a polícia consegue apreender esses dois e mais os 400 quilos de maconha, e eles tiveram ferimentos leves, né, Gabi? Pois é, de viatura para outra viatura, que tal, André? Vamos ser surpreendidos agora pela viatura da Polícia Rodoviária Federal, saindo do Vale do Paranhana, indo para o sul do estado até Rio Grande. Olha só, o flagrante é da própria viatura da PRF, sim. 2 homens fazendo um racha. Outra perseguição. Um racha, André, na BR-392. Só que o detalhe, eles fazem uma manobra que se chama Superman. Sabe que manobra é essa, André? Olha, eu não ouvi, mas eu consigo imaginar, porque semana passada um Superman passou pelo meu lado também em cima de uma moto, viu? Ah, é? É. Eles andam por aí, então, espalhados? Pelo visto, sim. Super-heróis, só que nada. Olha lá o que eles estão fazendo, deitados. Isso aí é deitado, é colocar o peito em cima da moto. Nossa. Em alta velocidade, numa BR, André, num racha.
Só que aí essa dupla aí se deu mal, porque a Polícia Rodoviária Federal estava passando no mesmo momento. Tá lá, ó, dá pra ver eles deitados, tá vendo, André? Sim, eles estão. E olha só, o equilíbrio, quer dizer, a pessoa não tem equilíbrio nenhum, porque ele se deita na moto, só tá com a mão ali, ó. Só tá com a mão na direção, ó. Ó o Superman, ó. E vai. E Superman não tem nada. Foi. Quase que eu bato aqui no estúdio, aqui na nossa parede ali. Agora um risco. Pensa só, André. Risco para eles, risco para as pessoas, mas também uma perseguição. Aonde foi, Gabi? BR-392 em Rio Grande, no sul do estado. Ninguém contava com a Polícia Rodoviária Federal passando no exato momento em que flagrou esses dois pilotos aí de motocicletas fazendo a tal da chamada do Superman e fazendo um racha em plena estrada, André, em plena detalhe, em plena BR. Atenção, tem novidade sobre este caso aí. Recebo neste momento. Um deles não tem uma perna. Pilotava a motocicleta com uma adaptação mal feita que permitia a troca de marchas. Mais isso, André. Mais isso, tá ali a adaptação, um pedaço de ferro. Quem é motociclista sabe muito bem. A gente, quando era piá de bicicleta e ficava numa posição dessa de Superman também, a gente sabe que andava 1 metro e depois caía, porque é uma posição extremamente difícil. E vejam só a irresponsabilidade. Esses dois brincando, correndo riscos com pessoas ali andando de bicicleta, viram que passaram por 2 pessoas de bicicleta, quer dizer, no meio de uma rodovia com uma movimentação grande, quer dizer, não é só a vida deles, é a vida dos outros, é a vida das pessoas que estão em risco. E aí que a gente fala da consciência, né, da convivência coletiva. As pessoas às vezes parecem que não têm noção do que é conviver, né, em coletividade. Em compensação, Parobé, Vale do Paranhana, coloca a imagem aí. Ontem à tarde, o casal fugindo porque estava carregando 400 quilos de maconha. Fugindo da Brigada Militar. Entrou por um município que não conheciam, se deram mal na estrada de chão, capotou o carro. Mas percebam, pode ter batido de frente em quantos carros que passam por eles. 2 perseguições que nós temos e mostramos aí que aconteceram no final de semana, Gabi. Pois é, André. De um lado, então, a gente percebe um racha realizado lá na BR-392, flagrado pela Polícia Rodoviária Federal. E do outro lado da tela, ao lado esquerdo, a gente vê então essa perseguição registrada pela viatura da Brigada Militar de um casal que saiu do Paraná e vinha para o Rio Grande do Sul carregando 400 quilos de maconha. É óbvio que o carro não podia parar, né, André? Eles iam ser presos assim, de bandeja. Dificultaram a situação da polícia, mas a polícia não deixou para trás e prendeu. E um detalhe, recebo aqui do telespectador dizendo aqui, ó, BR-392 é a estrada que liga Pelotas a Rio Grande, cheia de caminhão para o Superporto. Sabe quem conhece bem, ainda, André, essa estrada? Guilherme Roquete. Eu mesmo. Olha só, quando eu trabalhava lá em Pelotas, muitas vezes, ela ainda nem era duplicada, muitas vezes eu fiz bate-volta Pelotas-Rio Grande e essa estrada é, sim, muito perigosa, principalmente quando passa ali naquele trecho da Vila da Quinta, que tem, tem trovão aqui no centro. Vai levar até um enfim, susto. Gente, trovoada agora. Deixa eu agora aproveitar. Deixa eu aproveitar, vocês ouviram? Eu achei que era um acidente ali, o áudio de algum Não foi o motoqueiro que caiu, porque isso foi ontem. Ainda bem. Tá? E não foi o som também do veículo capotando a caminhonete lá em Parobé. Nesse momento chove em Porto Alegre, né? Choveu, parou e agora muitos raios. Por isso a gente ouviu aí o Guilherme Roquete. Né? Diga, Guilherme. Até fui olhar para trás aqui, André, para ver se fui olhar para trás para ver se estava chovendo ainda. Mas a chuva tá agora, acho que vai começar, André. Tô vendo uns pingos aqui no outro lado da câmera. Mas realmente está mais escuro para essa parte aqui de trás do bairro, André. E pro lado do Guaíba, para trás da nossa câmera, não está mais tão escuro agora. Então eu imagino que a chuva deve estar chegando por aí, mas ela deve estar vindo aqui, ó, nesse sentido, né? Daqui de trás do centro para cá, em direção ao lado do Guaíba. Em seguida, a meteorologista Estael Cias vai explicar sobre a queda de temperatura, né? É importante a gente chamar atenção para isso. A gente tem ouvido muita coisa por aí de frio menos 15. Não, o frio vai ser frio sim, nada além do que nós estamos acostumados, com algumas exceções, porque esse é um frio que ele vai ser mais intenso do que foi na semana passada, mas é isso. Daqui a pouco a Estael vai explicar aqui pra gente, a gente vai compreender que até sexta, sábado, a gente vai ter assim frio intenso aqui no Rio Grande do Sul. A gente já volta a falar sobre, depois a gente vai falar sobre o frio, a gente volta para falar dessas 2 perseguições. E um detalhe, coloca a imagem da moto ali pra gente, que aconteceu na BR-392, lá no sul do estado. Um detalhe,
Um desses motociclistas não tinha uma perna, estava com uma improvisação muito mal feita, olha aí, muito mal feita para fazer a troca de marchas. Ele estava com a carteira de habilitação vencida e a moto também tinha problemas de documentação. Quer mais ou tá bom assim? 25 anos, natural de São Lourenço do Sul, também fica na região sul do estado, ali coladinho, ali na região de Rio Grande. É. Tudo errado, né, André? Não, tudo errado. Por favor, e olha só, malabarismo na estrada, André. Superman virou super-herói ali da estrada, que é isso? Bom, olha ali, André. Mas eles foram pegos, né? Eles foram pegos, né, Gabi? 25 anos preso. Hein? Tá preso. Foram pegos Um os deles. dois. Um deles foi preso. Um de 25. Um deles foi preso. É. O outro conseguiu escapar, André. Olha só, para quem não está entendendo, não acompanhou, eu vou explicar para vocês. Esta posição dentro, em cima desta moto, eu vi na semana passada, um engraçadinho passou por mim assim. A pessoa se deita na moto, só segura ali no guidão, é isso? No guidão da moto. Me ajuda, Léo, é no guidão, é isso? É o guidão, porque tem coisas que eu já sou mais antigo. Por exemplo, a embreagem eu falo debreador, entendeu? Então eu tenho que me cuidar com algumas expressões. Mas a música do Superman, porque essa posição é chamada de Superman, porque ele se deita, né? Ele se deita. Só que de Superman não tem absolutamente nada. Eu tô voltando aqui em cena. Cansei. Que medo. Vai, Gabi. Tu desapareceu ali, me deu... Ah, meu Deus, será que o homem volta ou não volta? Escuta, André, ele então tem 25 anos, é natural de São Lourenço do Sul, foi preso, além de ter uma deficiência na perna, ele também não tinha carteira de habilitação, estava vencida e o licenciamento para a motocicleta também estava vencido, ou seja, tudo errado e ainda fazendo malabarismo em plena BR-392. Pois é. Isso foi lá na altura de Rio Grande, no sul do estado, um perigo. O outro homem que aparece junto com ele ali fazendo esse malabarismo conseguiu escapar. E no finalzinho desse vídeo, André, não sei se a gente vai chegar a mostrar isso, mas aparece um deles olhando assim, ó, e percebendo que estavam sendo vigiados pela Polícia Rodoviária Federal. É impagável. Não, pelo que a gente consegue perceber naquela imagem, daquela, como é que se chama aquele... Lembra do MacGyver? Muita gente vai lembrar do que eu tô falando. Da minha infância, André. Ele deu uma de MacGyver ali, olha ali, ó, e colocou um Gambiarra. ferro, uma gambiarra. Pra fazer, sabe o quê? Ele fazia a marcha com a mão, ele não tinha uma perna, né? A outra tava pra trás, como é que ia fazer? Ele fazia a marcha com a mão. Então, assim, era, né, a posição de Superman ali e fazendo a troca de marchas com a mão. Pois é, isso aconteceu agora, no final de semana, lá na BR-392, a estrada que liga Pelotas a Rio Grande, sul do estado, cheia de caminhões, cheia de pessoas circulando por ali, mas tá aí, um deles foi preso e a outra perseguição que aconteceu em Parobé, no Vale do Paranhana, também houve a prisão deste casal dentro desta caminhonete, trazendo 400 quilos de maconha do Paraná. Só que eles chegaram aqui no Vale dos Sinos, a polícia ficou de olho, eles retornaram para o Vale do Paranhana e aí, portanto, foram pegos. Olha só, vai aparecer nesse momento a fuga, ainda em estrada de asfalto, mas aí eles pegam uma estrada de chão batido e aí eles não conseguem controlar a caminhonete. Eu não sei, eu fico pensando o que anda acontecendo com as pessoas, se a pandemia ajuda nisso tudo, hein, Gabi? Se ajuda negativamente nesse comportamento das pessoas. Eu sei que a gente vê cada coisa por aí inexplicável, Gabi. Tu diz isso em função do dinheiro mais fácil, né? De poder atravessar, encurtar caminhos e conseguir um dinheiro mais fácil, só que não é pela criminalidade que o dinheiro vem na mão, porque o troco também vem e o troco é grande, é cadeia, é ficar privado da sua liberdade, né, André? É responder na justiça por um crime, André. A gente vê dinheiro fácil neste caso aí desse casal. A gente vê uma brincadeira, como no sul do estado, daqueles dois de moto, um deles sem uma perna, com atitudes irresponsáveis. E a gente vê atitudes como essa que a gente vai falar agora. Agora, 12:10. Lembra do caso da bebezinha que foi arremessada de dentro do ônibus? Pois é, está prestes a completar um mês deste caso da bebezinha que foi arremessada pela própria mãe para fora de um ônibus em movimento, foi jogada pela janela. E atenção, porque a nossa equipe conversou com exclusividade, agora há pouco, conversou com exclusividade com o advogado dessa mulher. O Lucas Abate tem outras informações e a gente vai atualizar também a situação da bebê chamada Ana Vitória, né?
o estado dela de saúde. Em seguida a gente vai trazer outros detalhes também. Mas o que disse o advogado dessa senhora, Lucas? Olha, André, foi a primeira vez que esse advogado, o advogado Guilherme Kuhn, conversou com a imprensa e trouxe a posição da mãe dessa jovem que arremessou o bebê pela janela e está sendo denunciada por homicídio triplamente qualificada. Segundo o advogado, André, ela agiu em um momento de desespero e nada foi premeditado. Vamos ouvir o que ele nos relatou. Desamparada, sozinha, num ônibus. Ela vai ao banheiro do ônibus, um espaço sabidamente sufocante, apertado, e entra em trabalho de parto. Com todas as emoções que afloram no trabalho de parto, com todo aquele sangramento excessivo, sem ninguém para lhe estender a mão. É um episódio certamente complicado, não é simples, não é desprovido de dor. A defesa tem a convicção que provará lá no julgamento, lá ao final, que essa ação ela não foi planejada, ela não foi previamente arquitetada, não foi pensada, foi uma ação produto tanto do desespero, produto da irracionalidade. Desespero e irracionalidade, a pessoa comete um crime. Tá? E atenção, 12:12. Este é o advogado dessa senhora que jogou a criança, né? É difícil de chamar de mãe, gente, pelo amor de Deus, né? É difícil, porque mãe faz exatamente o contrário. A mãe protege, a mãe cuida. Gente, essa criança, vamos tentar, assim, trazer aqui a situação. Ganhou o bebê dentro do banheiro do ônibus. Imediatamente pegou a criança, colocou na sacola de lixo de dentro do ônibus, abriu a janelinha. Daqui a pouco vai aparecer a imagem da janela. Olha aí a janelinha. E jogou a criança do lado de fora, como se fosse um papel higiênico, assim, amassado, joga fora. Era uma noite de 3 graus negativos, 3 graus, sensação de 7 negativos. A criança, por causa do vento, o plástico voou, a criança ficou caída. Isto aconteceu, isto é fato. O motorista de um caminhão viu, achou que era uma boneca, ligou para a polícia, olha, eu não estou conseguindo parar, mas eu vi uma boneca, mas parece uma criança, não sei, vocês precisam atender. E a Brigada Militar desconfiou, disse, deve ser trote, mas vamos lá. Chegaram e era uma criança recém-nascida, que mais 3 minutos ela teria perdido a vida. Então agora a defesa, vamos colocar de novo o que diz a defesa desta moça, tem 21 anos, 20. Né? 20 anos, vamos ver o que ele disse. A gente ouviu agora há pouquinho com exclusividade. Vamos tentar compreender mais uma vez o que ele está falando. Desamparada, sozinha, num ônibus. Ela vai ao banheiro do ônibus, um espaço sabidamente sufocante, apertado, e entra em trabalho de parto. Com todas as emoções que afloram no trabalho de parto, com todo aquele sangramento excessivo, sem ninguém para lhe estender a mão. É um episódio certamente complicado, não é simples, não é desprovido de dor. A defesa tem a convicção que provará lá no julgamento, lá ao final, que essa ação ela não foi planejada, ela não foi previamente arquitetada, não foi pensada, foi uma ação produto tanto do desespero, produto da irracionalidade. Olha, eu recebo muitas mensagens e as pessoas nos cobram muito, gente. André, mas como que aquela pessoa fala aquilo? As pessoas querem que a gente dê voz a quem está nos acompanhando. E olha, quando a gente escuta, com todo respeito, doutor, com todo respeito ao senhor, admiramos a sua profissão, compreendemos o seu papel, tá tudo certo. Agora, nós precisamos trabalhar com os fatos. E se nós abrimos o espaço para que o senhor, como procurador, se manifeste em nome dela, obviamente que nós temos o dever também de interpretar e fazer outras interpretações e associações, como, por exemplo, ela teve 9 meses para pedir ajuda. A família aqui em Porto Alegre perguntou, tu tá grávida? Perguntou para ela. Aí agora, porque entrou ali no ônibus apertado e não tinha ninguém, a solução é jogar pela janela? André, depois que ela jogou a bebê recém-nascida pela janela, ela continuou a viagem, André, como se nada tivesse acontecido. Ela conversou com o motorista, ela desceu na rodoviária, ela conversou com as pessoas, André.
quieta, calada, muda, como se nada tivesse Detalhe. acontecido. Lavou as mãos na pia, André. Literalmente. Literalmente lavou as mãos. Ah, para, né? Ela estava com familiares, com tios em Porto Alegre, que perguntavam para ela: fulana, tu estás grávida? Negava e disse: se continuarem insistindo, eu vou sair daqui. E saiu. E saiu. Quer dizer, isso foi reportado na época, foi contado, né? Isso foi, né, várias vezes foi apresentado, porque ela não queria que cobrassem isso dela. E ela está o quê fazendo ali? Lavando as mãos? Lavou as mãos na torneira da Olha ali, rodoviária, André. Ela alega que não sabia quem era o pai. Literalmente lavou as mãos. Literalmente lavou as mãos. Lucas. André, e eu já vou trazer detalhes sobre uma carta na manga que a defesa disse que tem sobre esse caso. Porque essa questão da gravidez, da família não saber, dela não ter tido também o acompanhamento na gravidez e também, e que foi apontado pela polícia lá no início como um dos motivos para o caso, dela não saber quem é o pai, a defesa, André, garante que tem uma carta na manga para isso e vai apresentar logo, logo. O que seria, André? O advogado disse que eles já sabem quem é o pai da criança e que lá no julgamento, eles não vão revelar no momento, mas que lá no julgamento eles vão apresentar isso como uma estratégia de defesa. Aí, André, eu perguntei para o doutor Guilherme só um pouquinho. se... Não, desculpa, Lucas. É que tá. Termina, Lucas. Termina. Perdão. Então, André, eu perguntei para o doutor Guilherme Kuhn se essa informação dela saber quem era o pai, saber quem era o pai e a defesa também saber e as outras pessoas saberem, se isso poderia ter influenciado ela nessa decisão, nesse ato de desespero, como disse o advogado. E ele relatou para a gente que não pode revelar isso no momento, porque vai ser uma estratégia de defesa que vai ser utilizada e apresentada só lá no final do processo, no tribunal do júri. Mas espera aí, ela disse para a polícia, a gente ouviu, que ela não sabia que era o pai. Ela disse que não sabia que era o pai. Ela falou isso para a polícia, falso testemunho também. Nós ouvimos a delegada aqui, não ouvimos, gente? A delegada regional. E a gente perguntou e ela falou, não sabia quem era o pai. E por isso não queria contar. Mas Essa e o que muda, André? Atirar a criança da janela do ônibus, Sim, André? mas aí que tá. O pai estava ali e jogou a criança também? Não. André, ela continuou. Não, pois é. Então, informações da polícia, não é a gente que está falando. Exatamente. Ela continuou conversando com as amigas tranquilamente, antes de entrar no ônibus, no WhatsApp, na conversa com familiares. Depois que ela jogou a criança pela janela, seguiu conversando, André, como se nada tivesse acontecido. Não. Ela seguiu a vida, André. Jogou Não, a assim, filha, André, da janela com 3 graus na rua. Mas o que é isso, André? Pois é, aí assim, a responsabilidade do pai. Antes não sabia quem era o pai, mas o pai estava ali junto, jogou, ou até então dizia que não queria. Bom, aí a gente parte para uma série de outras projeções e possibilidades. Agora, a carta na manga é essa questão do pai, mas eu tô certo ou tô errado? Ela não tinha dito que ela não sabia quem era o pai? Ela disse que não sabia quem era o pai. Ela Informações do inquérito da Polícia Civil. Não sei quem é o pai. Agora, eu imagino que o pai, tá? Aqui fazendo agora, esses dias eu perguntei numa das nossas entrevistas, e esse pai, será que não se apresentou? Porque também tem que dar oportunidade, a Ana Vitória está se recuperando no hospital, o quadro de saúde dela melhorou um pouco e tomara que continue melhorando cada vez mais. Será que esse pai não tem primeiro interesse em ficar com a criança? A gente trouxe essa questão aqui. E aí a pergunta que a gente faz neste momento é justamente, o pai está entrando nessa história agora, mas o pai não estava no ônibus, não foi ele que jogou, né? O ato foi feito única e exclusivamente por ela dentro de um ônibus enquanto cruzava o município de Panambi, Lucas. E o que se sabe também, o pai não estava no celular dizendo, ameaçando ela, né? Desculpa, Lucas, pode seguir. E foi por isso, André e Gabi, que eu perguntei para o advogado o que esse fato, a revelação, saber quem é o pai, poderia significar no processo, no ato dessa mulher, e ele me deu essa resposta dizendo que isso vai apresentar lá para frente. Bom, a gente pode levantar algumas hipóteses. Repete. Daqui a pouco era alguém que ameaçava ela, era alguém que, de repente, um homem casado que não aceitava a criança. André, eu perguntei para o advogado, para o doutor Guilherme Kuhn, o que saber quem é o pai poderia representar, André, lá na frente ou no ato dela.
o que essa informação revelaria lá na frente que poderia, digamos, abonar ela dessa atitude. E ele disse que vai ser apresentado só depois, que no momento é uma estratégia de defesa que eles vão manter em sigilo. Estou em silêncio, porque assim, ó... A gente fica pensando aqui nas projeções, porque esse pai, eu imagino, uma das coisas é esse pai indignado também porque teve o filho jogado pela janela. Né? Então são essas questões que agora surgem, porque até então se sabia que ela não sabia quem era o pai. Agora assim, ó, gente, por mais que tenha sido ameaçada, por mais que tenha sido qualquer coisa, gente, qualquer coisa, nascer a criança naquelas condições que eu imagino que por si só já é uma situação para ela muito difícil. Eu imagino que tenha sido muito difícil, sim, dar à luz a uma criança dentro do banheiro do ônibus sozinha, né? Em todas as situações. Gente, e o pedido de ajuda? O desespero, nasceu o bebê, pelo amor de Deus, nasceu um bebê aqui, sabe? Mas a solução foi essa. Abre-se a janela e joga. Se assim, livra, ó, André, se assim, livra ó, do problema. Assim, ó, Gabi, faz assim, ó, nasceu a criança. É como se fizesse isso, abre a janela, ó. Assim. Quer dizer, é inaceitável. Pressão, pode trazer qualquer coisa aí, é inaceitável. Porque está por telefone pressionando, não sei o que vem agora de possibilidades, mas é inaceitável. Bebê foi jogado, é fato, bebê foi jogado pela janela, pela mãe, logo após ter nascido, a criança caiu no asfalto, foi salva por questão assim de minutos, teria falecido, teria morrido, está se recuperando e a gente deseja que se recupere o quanto antes. Dado o recado, olha, vou te dizer uma coisa dessas, gente, é impressionante. É impressionante. Olha, que coisa séria. Vamos tomar um acho. Ufa vida. 12h23. Gente, pelo amor de Deus. A gente não consegue imaginar isso com absolutamente nada que tenha vida. Com teu filho. Que isso? 12h23. Em seguida vamos falar, gente, do tempo muito frio durante esta semana do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Aliás, é um frio que não só no Rio Grande do Sul, mas boa parte do Brasil. Né? Então sempre tem um alerta aí das autoridades, da meteorologia, porque são dias seguidos de muito frio, mas daqui a pouco a meteorologista Estael Cias vai explicar pra gente. Agora temos um recado. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Preste atenção no recado especial que a doutora Luciana da Sorri Fácil tem para você. Olá, eu sou a doutora Luciana Kremer da Sorri Fácil, uma empresa gaúcha, a maior rede de clínicas próprias do Brasil. E hoje eu gostaria de falar com você sobre implantes dentários. Você perdeu seus dentes e tem vergonha de sorrir? Sonha em fazer um implante dentário, mas acha que vai doer e que o implante não é para você? O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples, praticamente indolor e que te devolve qualidade de vida, aumentando a sua autoestima, melhorando a sua alimentação e garantindo segurança num sorriso tranquilo. Não perca tempo, troque agora sua prótese móvel pelos implantes dentários. Agende a sua avaliação na clínica mais próxima de você. Ligue 0800 600 3130. 0800 600 3130. Ou busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, gente, 12h26. Olha só, meio-dia e 25 em pleno 2021 e a gente ainda se depara com coisas bárbaras. Falávamos há pouco aí, né, de coisas absurdas com relação à vida humana. Agora, olha só o que fizeram com esses animais aí. Olha aí um flagrante. Em Teutônia também. Teutônia, no Vale do Taquari. Há pouco falamos de Teutônia, desse assalto que aconteceu ontem à noite. Compensação, né, lá na cidade. 41 galos foram apreendidos pela polícia. 41 galos. Olha aí a imagem do galinho. Por quê, Gabi Lerina? O que estavam fazendo com esses galos, Gabi? Ai, adivinha, André? Rinha de galo, André. Olha só, rinha de galo, luta entre os animais. Novamente, o nosso foco da notícia é Teutônia, né? Mais uma vez Teutônia aqui, trazendo essas informações, notícias lá dessa região. Vamos lá, foi uma denúncia anônima que levou a Brigada Militar até um endereço no bairro Canabarro. Quando os policiais chegaram lá,
Essa luta entre galos, a rinha, estava acontecendo exatamente quando os policiais entraram no local. Os indivíduos que estavam lá tentaram fugir, correram para dentro de um mato. 9 pessoas foram abordadas e revistadas. Os policiais constataram o crime de crueldade contra animais e também que o local era o que se chama de rinhadeiro, ou seja, uma arena onde costuma acontecer essa disputa entre os animais. A patrulha ambiental da Brigada Militar também foi chamada para apreender os materiais. E o proprietário do local estava com mais de R$ 1.400 em dinheiro, arrecadado com todas as apostas, André. Esse valor aí foi apreendido, o homem de 60 anos vai responder a um termo circunstanciado. Segundo a polícia, ele já tem vários antecedentes por maus tratos contra animais, por 2 vezes e também por jogos de azar. Os galos que estavam em estado mais crítico foram recolhidos por uma associação de proteção aos animais lá da região de Teutônia. E os outros vão permanecer ali no local porque não há outro espaço mais adequado para que eles sejam recolhidos. Mas o dono será o chamado fiel depositário. 2 dos galos, inclusive, estavam preparados, já montados ali com esporas, coitadinhos, de plástico, André, esporas de plástico. Biqueiras e outros apetrechos que são usados nas lutas também foram apreendidos. Que triste, né, André? Que cruel isso, né? Não, é absurdo. E olha só, a Lei Federal de Crimes Ambientais estabelece como crime qualquer ato de maus tratos e é utilizada para punir os infratores. Tá? A pena de quem for pego, ou condenado, aliás, pode ir de 2 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedente criminal. Tá? E a pergunta que a gente faz, alguém já foi preso? Nós já fizemos esse questionamento. Aí tem uma série de questões que tem que ser levadas em consideração. Agora, me parece que se não for punido de fato, se continua praticando. Né? Este caso aí, Gabi. Termo circunstanciado, né, André? E se percebeu o local, André? Não, completamente. O local, né? Não, sem condição nenhuma. E um detalhe, sabe o que eles fazem, né, Gabi? Para manter o animal... Porque assim, eles não ficam passando, cuidando ali do galinho. Agressividade. Não, eles têm que ir provocando os animais para que eles fiquem, né? Para que eles fiquem revoltados e bravos. Exatamente. Quer dizer, é tortura total. Tortura total. E não é de agora, pelo visto, né? Já tem aí no passado outros casos com relação a maus tratos de animais. E continua praticando porque... Não dá nada, O que aconteceu? André. O que é que aconteceu? Então, a lei, ela tá aqui a lei, ela existe e agora tem uma série de fatores que são sempre levados em consideração. Mas que bom que agora, e a gente espera que terminem com essa festinha. Olha a quantidade de dinheiro, isso envolve muito dinheiro, Gabi. Isso envolve muito dinheiro. E ainda tem gente que vai, né? Quer dizer, não adianta tu só ter ali a arena, né? O galo ali, os galos para brigar. O pessoal vai lá e dá dinheiro e aposta, que também deve ser responsabilizado por isso quem vai para ganhar dinheiro em cima dessa violência contra os animais. Quando a Brigada Militar chegou lá, 9, correram para dentro do mato, né, André? Imagina só. Eram 9 apostadores ali. Ah, sim, nessa hora fazem de tudo para desaparecer também. 12:29, olha essa imagem de agora de manhã. Olha aí, porque quem passa pelo centro de Porto Alegre sabe que o viaduto dos Açorianos está bloqueado para obras. Ó, faz tempo, eu não sei até quando vai. Tá, mas o que tem O que é isso? Um carro. Ué, o que aconteceu com esse motorista? Deixa eu conversar com ele, ô Guilherme Roquete. O que houve com esse motorista? Ele subiu o viaduto e não sabia que estava em obras? O que houve? E que batida, André, hein? essa é a pergunta que uma batida forte. A batida foi tão forte, André, que inclusive o airbag desse Palio preto aí foi acionado dentro do carro. Que ano é o Agora, Palio? essa é a pergunta que... esse aí 2015, 13, de 13 pra frente, que já é a segunda geração. Mas, André, vamos lá, olha só. Diga lá. O que acontece aí? A gente não sabe exatamente por que esse motorista invadiu a contenção ali do viaduto dos Açorianos, porque o local está super bem sinalizado, tanto para quem desce a Borges de Medeiros em direção aqui onde eu tô aqui no viaduto Dom Pedro I.
lá no outro viaduto, é o viaduto então dos açorianos. E aí a gente não sabe ainda o que aconteceu, por que esse motorista fez essa manobra. Ele invadiu a contenção e, como se isso não bastasse, André, ele também estava pela contramão. Ou seja, se esse viaduto ele tivesse liberado, ele teria entrado na contramão, poderia ter batido de frente, inclusive, no outro carro. E vale lembrar o seguinte, André, o viaduto lá dos açorianos, recentemente, ele foi içado por macacos hidráulicos para que se possa fazer a obra. Então, possivelmente essa estrutura ela ainda está um pouco mais alta. O que aconteceu? O carro acabou batendo, então, nessa vala que foi aberta ali para poder fazer a obra, né, e o restauro do viaduto, e o motorista deu no pé. Não ficou lá para contar a história. André, ele inclusive deixou a chave lá no contato do carro. Ou seja, se tivesse como tirar ele de lá, podia sair de ré, né? Era só ligar o carro e sair, mas não dá para tirar ele desse jeito que ele ficou. Mas o motorista foi embora e a gente também não tem informação se tinha mais alguém dentro desse carro. Agora, o que é Agora estranho... um detalhe que o Lucas Abate, que foi lá de manhã... Fala, André. Não, termina. O Lucas Abate... O Lucas Abate foi lá de manhã e ele reparou o seguinte, que esse carro, ele atrás tinha um adesivo e possivelmente seria de algum grupo de motorista de aplicativo, mas isso ainda não está claro, porque nem a polícia, nem a EPTC, ninguém sabe exatamente o que aconteceu e também se havia uma corrida ou alguma coisa. Mas o que o Lucas percebeu foi isso, que havia esse adesivo no vidro de trás do carro. Gabi. Não, a minha dúvida é a seguinte, Gui, antes do carro subir ali, tá tudo sinalizado, né? Então, tipo, ele passou, tirou a sinalização, se tem essa informação, Gui? O que a gente imagina, né, é que ele tenha cortado reto, né? Porque, assim, num lado tem aqueles... eu não sei exatamente o nome daquele concreto amarelo ali, que tem ali, mas tem uma parte ali que tem alguns pinos e aí, possivelmente, a sinalização, ela acaba permitindo, né, a passagem desse carro. Tanto que ele acabou passando, invadindo o viaduto e só foi bater na vala ali que foi aberta para a obra. Inclusive, eu acredito que essa vala aí tem alguma ligação em função dessa elevação por macacos hidráulicos que foi feita recentemente ali nessa estrutura do viaduto, Gabi. O que se sabe, né, Gabi, Guilherme, aqui em Porto Alegre, quem circula por Porto Alegre sabe que esse viaduto está bloqueado, eu não sei já há quanto tempo. Já faz tempo. Há mais de um ano, eu acho até, que esse viaduto está bloqueado. Eu acho que desde o final do ano passado ainda, André. Faz bastante tempo e, inclusive, provoca aí uma série de transtornos para os motoristas que circulam pela região central da cidade. Quer dizer, é um viaduto que você, acessando este viaduto, você chega ali no centro da cidade pela Avenida Borges de Medeiros. Ou seja, não é uma novidade, né, André? Não é novo. Bloqueio ali, né? Agora, não é. E outra coisa, a gente não sabe onde é que está o motorista, se ele ficou ferido, se ele não foi, se ele foi para o hospital, se ele foi para casa, se ele ficou com vergonha, a gente não sabe. Não se sabe nada, do que estava, o que não estava. Se não tem carteira, quem é que dirigir. Talvez seja André. motorista de aplicativo, ou se daqui a pouco estava ali com o telefone na mão, que muitas vezes a gente vê, o pessoal ali para receber alguma coisa e, pum, caiu. Né? Isso pode ter acontecido também. Para finalizar, Guilherme. E isso aconteceu por volta das 6h30, 6 horas da manhã. Escuro. E a gente pode imaginar até que naquela hora ainda havia um asfalto um pouco mais molhado aqui em Porto Alegre. Então isso também pode ser que tenha assustado ou prejudicado um pouco a situação. Bota o pé no freio, o carro não para e ele acaba, né, seguindo até bater, né? Mas ele passou, olha a distância que onde o carro caiu para os cones ali. A gente vai olhar na imagem. É muito distante, ou seja, ele deve ter visto. Os cones estão ainda para trás ali. Quer dizer, ele andou um bom trajeto, né? Passou pelos cones e seguiu. Agora, acho que a próxima imagem a gente consegue ver. Quer dizer, uns 50 metros de distância, ele passou e seguiu os cones e aí cai nesse buraco. E agora estão indo atrás dele para ver quem é, o que aconteceu, né? O que aconteceu com esse motorista. E atenção para esse acidente, um flagrante de um acidente. Acidente que aconteceu em Tapejara, na região norte aqui do estado. Gabi, meu Deus Olha do céu, só. Meu Deus do céu. Olha a astúcia deste motociclista, né, André? Olha lá. Olha ali. Quase que bateu, quase que ele ficou ferido. Claro que a moto dele teve ali alguns prejuízos, né? Estragou algumas partes da moto, mas o motociclista em si não ficou ferido. Mas olha só, que astúcia, que rapidez dele, né? Rapidez. Nessa imagem, Gabi, a gente percebe uma coisa. Assim, explica, mas não justifica, obviamente. O sol bem contra o motorista desse carro branco. É o que eu digo, explica, mas não justifica. Se foi o sol, não sei. O motorista ainda parou ali para prestar ajuda. E o motociclista, olha que habilidade, porque mais um pouquinho
ele poderia ter ficado gravemente ferido. Isso foi aonde, Gabi? Foi em Tapejara, que fica na região norte aqui do estado. É uma cidade pequena, 20 mil habitantes, pertinho lá da região de Passo Fundo. Uma cidade que tem pouco movimento na rua, né, André? Por ser uma cidade pequenininha mesmo. E olhem só, esse caso, a gente entrou em contato com a Brigada Militar, não teve nenhuma ocorrência registrada desse acidente. Mas os policiais disseram que é bastante comum ali ter acidentes nessa região, porque a gente percebe ali que é um cruzamento aí que tem bastante circulação, né? E aí eu pergunto, tem circulação e não tem pintura nenhuma. Eu não entendo. Não tem pintura, Gabi. Eu não entendo esses pequenos municípios como que eles não conseguem seguir a risca, sabe? Pintados, orientados, para facilitar, pelo menos, né? Facilitar, ajudar os motoristas. Não tem nada pintado ali, gente. Ou eu não estou enxergando. Olha ali, ó, tem uma faixa. Olha aqui, ó. Mas a gente tá consegue apagada, ver. Né? Praticamente apagada, né? Sim, tem aqui, ó. Tem uma faixa apagada, que é a faixa limite. Ó, eu tinha até visto, ela desapareceu. André, que horas é Aqui, aí que ó. eu não enxergo, André? Que horas é na câmera lá em cima? A gente vai olhar na outra. Meio-dia, mas o sol já tava bem de frente ali. Aqui, ó, tá ali a faixa, aqui, ó. Perceba, aqui tá a faixa, ó. A faixa de retenção, não tem uma faixa pintada, pode ser até antiga, gente. Pode ser, tá escrito pare, aonde? Olha só, aqui, ó. Olha aqui onde é que tá pare. Olha aqui, ó. Gente, tá escrito pare aqui. E ainda com a sombra do poste bem em cima, quer dizer, já tá fraca a pintura. Quer dizer assim, ó. Ah, tá, André, foi por causa disso. Não foi por causa disso, mas ajuda. Quer dizer, ajuda a dificultar mais ainda todo o cenário. Quer dizer, as pinturas, elas são essenciais. Marca de contenção não tem. E essa marca de pare aqui, imagine. Quer dizer, não consegue ver. E agora, a culpa não foi do motociclista. Mas o pulo que ele dá, André, não, ele foi muito, assim, ó, foi muito ágil. Cirúrgico, né? Foi muito ágil. Olha lá, ele parou, aí vem o veículo branco e ele... O carro nem parou, porque perceba assim, ó, é um tipo de cruzamento que o carro deve parar, ver se não vem ninguém em mão sentido contrário, e ele meio que foi direto. Meio não, ele foi direto. Ele foi direto, né? Ele fez a curva muito fechada, aberta, fechada, eu acho. Assim. Ele não respeitou, né? Chegar no cruzamento, parar, olhar e escutar, né? Como tem nas plaquinhas ali onde se passava o trem, né? Parar, olhar. Não, ele foi direto e quase que provoca esse acidente às 11, meio-dia em ponto, gente. Foi agora na quarta-feira, isso tem Tapejara, né, cara? Isso, Tapejara, região norte aqui do Rio Grande do Sul, bem pertinho lá de Passo Fundo. Um sustão que passou esse motociclista. Não ficou ferido pelas informações que a gente tem, somente, claro, teve danos materiais ali na motocicleta, que ficou no chão, né, André? Coitado do motociclista aí, com esse prejuízo indignado. todo. Ele desce, imagina, né? Ele desce, assim, além do susto, vê a moto dele que ficou bastante prejudicada. Muito bem, gente, agora temos um recado da operadora TIM. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? Aí, a operadora TIM tá com uma novidade, que é isto mesmo, a música não para aí, DJ! Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. Tem TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isto sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado ou vai ficar dançando? Vai lá correndo! Vai logo para o TIM Pré-Top! E aproveite esta super oferta, muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem da operadora TIM. A TIM que traz esta promoção para você. Quem compara, vem pra TIM. Põe aí, Douglas. Vamos trabalhar. Olha só, gente. No mesmo final de semana em que o governo do estado confirmou a transmissão comunitária da variante Delta aqui no Rio Grande do Sul, um evento teste reuniu 600 pessoas aqui em Porto Alegre. Todas foram testadas antes e uma parte vai ser acompanhada nos próximos dias. Quer entender melhor?
Cadê o Lucas Abate? Explica pra gente, Lucas. A Ola foi uma das primeiras a chegar na festa. Logo na entrada, chegou a estranhar o público sem máscara. É estranho, né, a gente chegar aqui e ver todo mundo sem máscara, mas é muito bom também a sensação de poder estar voltando aos poucos, né? Para entrar, a exigência foi um teste de coronavírus negativo. O exame já estava incluído no valor do ingresso. Até mesmo a nossa equipe passou pelo incômodo, mas necessário teste do cotonete. A nossa atenção principal é pré-evento, né? Então, realizar todos os testes com todos os participantes. A gente, através desse controle rigoroso, a gente vai permitir que as pessoas realmente não usem a máscara obrigatoriamente, né? E que possam fazer uma festa sem distanciamento. Aqui dentro, toda a estrutura foi montada para funcionar como uma festa normal. Daqui a pouco, os 600 participantes negativados estarão aqui dentro e a pista estará ocupada como era antes da pandemia. E no final da tarde, a pista já estava cheia. É muito legal, eu tava com muita saudade. E é melhor ainda porque teve uma segurança extra no início, fizeram 2 testes. Eu vou fazer mais um depois, isso me dá uma segurança de poder vir sem máscara e tudo, e aproveitar melhor, sabe? Para garantir a segurança, os protocolos foram criados em parceria com a Vigilância em Saúde da capital, que monitorou o evento. A gente está verificando todos os itens do protocolo sanitário que foi apresentado pela empresa, desde o momento pré-evento e depois durante o evento mesmo. A gente conseguir verificar, né, e observar os cuidados sanitários tomados durante o transcorrer do evento. Nos próximos dias, alguns participantes serão novamente testados. É realmente um caminho para uma retomada. Agora por que só alguns e não todos, já que é um teste, né? Pergunta aqui que fica no ar. 12h e 42 minutos, atenção, vem muito frio por aí. Tivemos um final de semana de muito calor, né? Agora a mudança do tempo aconteceu por volta aí de 11 horas aqui em Porto Alegre. E daqui para frente quem vai explicar pra gente é a meteorologista Estael Cias. Bem-vinda mais uma vez, Estael. Conta pra gente como que vai ser daqui para frente, Estael. Bom dia, André. Muito bom dia a você que está em casa. Pois é, o tempo já está mudando, temos uma frente fria aí chegando para o Rio Grande do Sul. A gente pode colocar imagem de satélite mostrando que a chuva já está se espalhando. Imagens ao vivo aqui de Porto Alegre, a gente já vê a instabilidade avançando pela capital, pega já grande parte do centro, do oeste, sul. Aqui nós temos a imagem de satélite, isso é tempo real. A gente vê toda essa área em branco, cobrindo, olha, praticamente grande parte do Rio Grande do Sul. Mostra o Rio Grande do Sul aí pra gente. Rio Grande do Sul está aqui, ó. Tá aqui o Rio Grande do Sul. Chuí, aqui a região do litoral norte, divisa com Santa Catarina, e grande parte do estado com muitas nuvens, chove em grande parte dessas regiões, pode chover forte, não se descarta até alguns temporais isolados, até porque ontem fez calor, o fim de semana foi de verão aí em algumas partes do estado. E na medida que essa frente fria vai avançando, tem frio a caminho do Rio Grande do Sul, André, frio intenso aí ao longo desta semana e que vai trazer aí bastante sensação térmica baixa. Antes de falar mais da questão do frio, André, acho que alguns esclarecimentos fazem muito necessários. Ao longo do final de semana, aí correu pelas correntes do WhatsApp aí alguns vídeos equivocados, trazendo a informação errada e que não condiz com a verdade. Esse é um mapa, se a gente puder voltar com esse mapa aqui que estava no ar. Esse é um mapa, está escrito aqui, ó, anomalia de temperatura em 850. É um mapa do modelo CMC, que é um modelo canadense, é uma ferramenta canadense. Não chegou nenhuma informação de autoridade canadense ou americana ao Rio Grande do Sul, ao Brasil ou aos meteorologistas. Nós, meteorologistas, nos utilizamos de ferramentas do mundo inteiro. As mais modernas, a Metsul faz questão de investir em tecnologia justamente para usar as ferramentas mais modernas para termos a nossa disposição e qualificar a informação. Eu acompanho a Metsul Meteorologia desde os tempos do professor Eugênio Hackbar e até hoje é de fato a empresa que eu mais confio e sempre que eu tenho dúvida, antes de eu falar aqui, porque eu vou estar passando uma mensagem para quantas e quantas pessoas, a minha fonte é a Metsul Meteorologia. Então é muito difícil, a gente não pode fazer interpretações pelo que a gente enxerga. Exato. Importante ir direto na fonte para a gente pegar essa informação com precisão. Mas afinal de contas, Estael, isso que a gente tem ouvido por aí de temperatura menos 15 no Rio Grande do Sul, isto
não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. O que nós temos aqui é esse mapa de anomalia a 1.500 metros de altura. É um dado técnico que o meteorologista usa para dar a dimensão, para saber, para avaliar a intensidade de uma massa de ar quente ou massa de ar frio. Então, esse menos 15 significa que a temperatura estará 15 graus abaixo da média para essa época do ano, que é a época mais fria do ano. Então, quer dizer, vai estar muito frio mesmo, André, mas isso aqui não é em superfície, não é previsão de temperatura. Eu vou mostrar o mapa de temperatura aqui para vocês. Então, o que houve é uma interpretação feita sem conversar, sem dialogar com o meteorologista. Isso realmente gerou muito pânico nas pessoas. A gente passou o fim de semana aí desmentindo as informações equivocadas. Isso é lamentável porque as pessoas se assustam, as pessoas se preocupam. Mas vai fazer frio, gente. Muito frio. Vai fazer frio. A informação está correta que vai fazer frio. Porto Alegre chega a quanto, por exemplo? Olha, a região metropolitana de Porto Alegre já teve 0 na semana passada em Canoas, na quinta-feira. Então, essas áreas mais frias da região metropolitana terão marcas ao redor de 0 e possivelmente até negativas. A capital, no Jardim Botânico, onde a gente tem os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o dado oficial, uma série de 100 anos de medição, naquela região a gente deve ter temperatura caindo para 1, 2 graus positivos. É uma das menores temperaturas de 2000 para cá. Então, essa será uma das massas de ar polar mais intensas de 2000 para cá. Uma das, mas rivalizando com outras marcas. Vamos aos mapas, então, a informação. Vamos ao próximo mapa, então, produção, coloca aí para mim a previsão de temperatura de fato, o que a gente espera. Isso aqui é temperatura prevista para o dia 29, temperatura abaixo de 0 em muitos municípios gaúchos. Muito importante destacar, essa massa de ar polar vai trazer aqueles fenômenos típicos de inverno. Tem possibilidade de neve, André, nos pontos de maior altitude do estado. Na quarta e na quinta-feira, inclusive áreas da Serra Sudeste, áreas mais ao sul. Aqui, ó, principalmente essas áreas, região de Cambará, São Francisco de Paula, região das Hortênsias, até mesmo Médio Alto Jacuí. Até alguns modelos colocam lá na região de Pedro Machado, na Serra Sudeste, até na Campanha. Tem modelo que até não descarta para a região central, região de Tara, por exemplo. E um risco importante para o setor agrícola, a geada, que pode ser forte. Vamos botar o mapa de geada. Geada quarta e quinta mais no interior do estado e na sexta-feira a geada mais forte, mais abrangente. A sexta-feira terá o frio mais intenso desta semana, quando poderemos ter marcas de 6 a 8 graus negativos em áreas de maior altitude no estado. Ou seja, Campos de Cima da Serra. Geada. A gente tem agora o mapa das temperaturas no estado, é isso? Acho que é o mapa da previsão para hoje à tarde, aqui a previsão. Hoje à tarde, temperatura amena, a previsão é de 20 graus lá em Santa Maria, 22 em Santa Rosa, 17. O que chama atenção nesse mapa é a instabilidade, é o risco de chuva. Então, se preparem, sensação de frio intenso, tem possibilidade de neve e a geada trazendo risco para o setor agrícola. E nós vamos estar aqui no SBT todo dia falando um pouquinho para orientar. A gente vai ter frio amanhã, vai continuar, né? Stael, amamos o teu trabalho, amamos a Metsul e nós vamos sempre continuar acreditando muito, porque, de fato, assim, a fonte, quem traz a informação corretamente, parte da Metsul. Qualquer coisa que surja adiante é importante, não fazendo aqui nenhuma crítica, mas é importante responsabilidade, sim. Né? É importante sim a gente ter, ser ligado à fonte e para mim um dos maiores, né, escritórios de meteorologia é assim a Metsul. A Gabi tem um comentário também. Tenho. Exatel Cias. Pronto. Stael, beijo grande, tá bom? E a gente vai todo dia atualizando aqui as informações sobre a previsão do tempo e você vai ver daqui a pouquinho, é um rápido intervalo, gente, é um rápido intervalo. Rodada difícil para Grêmio e Internacional. Não sai daí. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, meio-dia e 53 minutos. Agora vamos falar da dupla Grenal. O final de semana foi de medalha para gaúcho em Tóquio, mas também foi de resultados ruins da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Não é mesmo? Matheus Schenck entra em campo. Olha, seu André, tá cada vez mais difícil. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Mas não podemos perder a esperança, muito pelo contrário, são fases. A gangorra não existe mais, assim, os dois lados no chão. Os dois estão mal pra caramba. Jeremias está entrando em campo também, entra em campo Jeremias Werneck. Olha, se entrar fardado já vai a campo. Escolhe o time e vamos pro jogo, né? Porque, meu Deus. Né, Jeremias? Boa tarde. Na fase que Grêmio e Inter estão, se me botarem, eu vou piorar a coisa. Tá difícil piorar. A gente vai começar falando de Internacional, que jogou ontem à noite, no chamado jogo invisível, né, Jeremias? E olha, era melhor não ter visto mesmo, porque o Inter, de novo, consegue criar, mas perde muitas chances e, no fim das contas, acaba derrotado, né, Jeremias?
2-1. Ah, tu não vai falar do erro de arbitragem, é isso? Tu vai Vamos contar daqui que a o Inter pouco. perdeu, não vai falar do erro da arbitragem. A gente vai chegar lá. Daqui a pouco, ó. Inclusive, se não me engano, é depois desse lance do gol do Davi Terans. Aí, ó, fala agora, corneteiro. Tá aí a imagem pra você. Foi falta ou não foi, Jeremias, do Heitor em cima do Vitinho? Foi falta. Não foi falta, mas não foi falta aqui, lá em Viamão, em Curitiba. Não foi falta em lugar nenhum, cara. O Inter foi roubado, é isso, Jeremias? O Inter foi prejudicado. Ah, você foi mais conciliador, foi prejudicado. A gente tá vendo de novo. Jeremias, eu não sei, mas olha... Eu não condeno o árbitro por marcar falta. Tá, o Heitor então não pode chegar daquele jeito. Explica. Essa falta não é interpretação? Então, é interpretação. Por que o VAR está se metendo numa interpretação do árbitro de campo? Porque o lance termina com um gol. Toda jogada de gol é revisada. Não, mas o gol saiu quase um minuto depois disso aí. Mas é no mesmo lance, a bola não sai. Mas a bola não sai, é no mesmo lance. Ah, não, mas de novo, é um lance interpretativo. O VAR tem que ser aplicado quando tem um erro absurdo, crasso, né? Por exemplo, deu um cartão amarelo e era para ser vermelho. Deu um cartão vermelho, mas era amarelo. Um pênalti que ninguém viu. Agora, essa falta que é interpretativa, o árbitro pode achar que não foi, o VAR não tem que vir e interferir. Mas, Jeremias, de novo, todo lance de gol é revisado. Ele tem que revisar esse gol, Jeremias. Perfeito, ele tem que revisar, mas é uma interpretação do árbitro no campo, se foi ou não falta. Eu considero que não foi falta, o árbitro considerou que não foi falta, tanto que ele deixou seguir a jogada, aí o VAR na cabine diz, não, mas foi falta lá. Então o Inter... Tá, Jeremias, o Inter... interpretação vale do árbitro de campo. Regra diz, interpretação é do árbitro de campo. O Inter perdeu por causa desse lance. Só. Não. Vamos decretar isso. São fogo, né? Não, eu não tô dizendo isso. Tô dizendo que o Inter foi prejudicado. Era o gol de empate. 1-1 mudava o jogo. Não mudava o jogo? Como é que a gente vai saber, Jeremias? No minuto seguinte o Inter toma um gol porque a defesa do Inter é uma peneira. Olha o que fez o Cuesta no gol do Atlético. Não. Peneira também não. O Inter tava 5 jogos sem tomar gol. Mas olha o que fez o Cuesta. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Richard, mostra aí o segundo gol do Atlético, o gol do... Aí, ó. Olha o que faz o Cuesta, Jeremias. Não tem, aí tu me ganhou. Não tem como. O lance do Cuesta não tem como defender. Não. Nem se a gente combinar aqui argumentos eu vou conseguir defender. Não tem como. Tá bom. Uma coisa que a gente vai tentar defender agora é que o Internacional tem tempo livre, tem a semana para melhorar. E o Diego Aguirre, treinador colorado, falou justamente sobre isso. Diego Aguirre, o que o Inter precisa melhorar? Fala aí. Tudo. Acho que podemos melhorar defensivamente, melhorar a intensidad de la presión y también tenemos que mejorar la finalización. Estamos perdiendo jogos que no deberíamos. Era mais fácil ele dizer tudo. Sabe o que é pior? Falando sério. Tá. Sheik, o Inter tá criando chances. Tá. Sabe? Seria mais preocupante, o cenário é preocupante, seria mais preocupante se o Inter não estivesse criando chance de gol. Tá? Contra o Olímpia, quinta-feira, o Inter criou uma infinidade de chances. Contra o Atlético Paranaense também criou. Não foi tanto quanto no jogo contra o Olímpia, mas criou chances. Agora o Inter não está conseguindo fazer gol. Só tem um problema, né, Jeremias? Se a situação tá ruim em campo, fora dele não pode ser como a gente vai ver agora. No desembarque dos jogadores aqui em Porto Alegre, olha o que aconteceu, André. Teve gritos contra, especialmente 2 jogadores, o Thiago Galhardo e o Rodrigo Dourado. Jeremias. Quem é o Pis? Né? Chamando o Galhardo de bobão. Jeremias, a solução não é por aí, né? Pressionar cada vez mais, né? Eu entendo que o torcedor, agora a gente está falando do Inter, depois a gente vai falar do Grêmio também, os gremistas colorados estão um pé da vida. Eu entendo, mas fazer isso aí não resolve. Isso aí não resolve, sabe por quê? Que se resolvesse, todo time que está na zona do rebaixamento todo ano sofre protesto, né? Tá. Os caras xingam. Se resolvesse, todo ano esses times que são alvo de protesto reagiriam. Eles não reagem.
Então isso não resolve, infelizmente isso não resolve, ou felizmente isso não resolve. E a gente já vai então falar de Grêmio, e a situação do Grêmio é ainda pior, porque o Grêmio é vice-lanterna, a gente tem aí os melhores... De novo, não são melhores, né, Jeremias? São os piores momentos do Grêmio. Eu assisti esse jogo, Jeremias, Grêmio 1, América Mineiro 1, com muita atenção. Eu não desgrudei da tela da TV porque eu queria analisar o desempenho do Grêmio. O que eu fiz depois do jogo? Eu tomei remédios por causa que eu vou perder o sono, Jeremias, assistindo essa porcaria de jogo. O Grêmio não joga bem, o Grêmio não cria, o Grêmio não marca, o Grêmio não faz nada, Jeremias, o Grêmio vai cair, Jeremias. Olha, é muito preocupante a situação do Grêmio. Depois divulga nas suas redes sociais a receita do remédio para os torcedores do Grêmio comprarem o mesmo, tá? Porque é muito preocupante a situação do Grêmio. O Grêmio foi dominado pelo América Mineiro. O Grêmio tomou pressão do América Mineiro em casa, jogando com 3 zagueiros. Filipão botou um time que, em tese, não era para sofrer gol. E o América Mineiro pressionou os zagueiros do Grêmio. Depois descreve o gol aí, quando apareceu o gol do América Mineiro. Como é que um time com 3 zagueiros, 2 volantes em casa toma um gol desse? Jeremias, sabe o que é mais preocupante? O Grêmio vai seguir jogando na retranca. E não sou eu que estou falando, é o Felipão. Fala, Felipão. O Grêmio era agressivo. Tinha 7 jogos e 2 pontos. Primeiro, a gente tem que fazer o dever direitinho, de trás para frente. Não adianta sonhar em sair para cima do adversário com as condições atuais. Não vamos ficar enganando ninguém. Nós vamos jogar de uma forma tranquila, organizada e coisa e tal. Se nós não proporcionarmos 2, 3 chances para o adversário, é ótimo. E eu já vou chamar a tela de classificação do campeonato, Jeremias, porque a situação do Grêmio ela é extremamente preocupante. Vai fazer isso com o pessoal de casa, mas o Glauco em casa deve estar se revoltado, porque a gente segue botando o Grêmio no vermelho. Jeremias, me salva. Jeremias, tem alguma coisa para ficar feliz com o Grêmio nesse momento? Me diz, sim ou não? Como é que é? Tem alguma coisa para ficar feliz, assim, pô, vai melhorar por causa disso aqui? Me diz. Não, a notícia boa para os torcedores do Grêmio é que o Grêmio não joga hoje, né? Que maldade. Jeremias, vamos falar de Olimpíada? Vamos falar de Olimpíadas, que é melhor, Jeremias? Vamos? Muito melhor. Tá. Vamos lá, então. A gente já vai botar na tela para você as imagens da luta do Daniel Carnim. Ele que foi medalha de bronze. Olha que coisa linda, André. Medalhista de bronze, o Daniel, que é gaúcho aqui de Porto Alegre, atleta da Sojipa, 23 anos apenas. Ele é medalhista de bronze. Uma grande luta dele, eu assisti, especialmente a última contra o israelense. Ele teve o nariz cortado em meio à luta, voltou e ganhou do israelense para conquistar a medalha de bronze. Muito, muito boa a luta do Daniel Carnim. Parabéns para ele. E amanhã, seu André, fique ligado, porque a gente vai fazer uma matéria com a mãe do Daniel. Olha. É um papo muito legal. Inclusive, eu conversei com o João Derli ontem e ele falou que a mãe dele, do Daniel, não quis assistir a última luta porque ela fica muito nervosa. Então, vai ser muito legal esse papo. Eu tenho certeza que vai ficar muito bacana. Amanhã, 11h30, no SBT Rio Grande, legal, André. Legal. Seguimos então. Seguimos então. Ah, sim, vamos chamar a palavra do Daniel Carnim sobre a medalha de bronze. Ele que estava bem nervoso, viu? Tinha medo, assim, de que eu chegasse, passasse a Olimpíada e eu pensasse, eu não dei tudo que eu podia dar. Mas então, agora depois mesmo com a medalha, eu acho que mesmo sem, eu ia olhar para trás e pensei, nossa, eu fui a melhor versão do Daniel que eu poderia ser. Ô, Jeremias, tá conseguindo acompanhar os nossos gaúchos aí ou tá dormindo? Não, rapaz, tô conseguindo, tá difícil por causa do fuso, mas tô acompanhando e tô muito orgulhoso. Mais uma vez, a Sojipa ajudando o time brasileiro nos Jogos Olímpicos. É a 10ª edição consecutiva que o judô brasileiro consegue medalha. Então, é um feito histórico e tem sim a nossa marca aqui do Rio Grande do Sul. Falando em nossa marca, Jeremias, rapidinho, o que isso fazia da vida com 13 anos? É melhor eu não comentar, vamos em frente. Era um aluno com notas ruins na escola, será? Bom, quem está indo muito bem com 13 anos é a Raíssa Leal, medalhista de prata no skate. Ela tem 13 anos e olha só,
incrível. André, com 13 anos. Vamos conferir a sonora da Raíssa falando justamente sobre o que ela espera dessa medalha, de como pode fazer com que essa medalha difunda o esporte, né? Faça com que o skate seja ainda mais praticado pelas meninas. Muito feliz, na verdade não caiu a ficha ainda dessa medalha aqui e de ter representado tão bem o Brasil e todas as meninas. Eu fico mesmo maravilhada. Eu me sinto incrível e de saber que a gente está inspirando muitas meninas a começar a andar de skate. Eu fico muito feliz e isso é muito importante para mim, porque bem antes as meninas me inspiravam. 13 anos e ela tem uma ligação com o Grêmio, né? Ela contou uma ligação forte. A gente tem essa foto, inclusive, André, porque ela joga bola, ela joga futebol no tempo livre e ela joga numa escolinha do Grêmio, na cidade dela, em Imperatriz, no Maranhão. E o Grêmio fez uma homenagem nas redes sociais para a menina, a Raíssa. Ela disse que queria ser jogador de futebol, mas não deu certo. Gente, já tem 13 anos, tem um baita de um futuro pela frente aí, sucesso, nosso orgulho, Raíssa. Tá, mas eu tô realmente curioso. Jeremias, o que tu fazia da vida com 13 anos? Cara, eu jogava videogame, mas olha só, a grande notícia, André, é que a Raíssa, ela é a mais jovem na história das delegações brasileiras a ganhar uma medalha. Depois de 80 anos, alguém com essa idade ganha nos Jogos Olímpicos. E a edição dos Jogos Olímpicos é a primeira com surf, com BMX, mountain bike, bicicleta e com skate para aproximar os Jogos Olímpicos dos jovens. E aí, nessa final feminina, tem duas medalhistas com 13 anos. Então deu muito certo, né? E ela tem idade para ir mais sei lá quantas Olimpíadas, né? Até 2040, né, Jeremias? Mais 5 Olimpíadas? Imagina o quanto de medalha que ela vai trazer pra gente. Falando em medalhas, vamos conferir como é que foram os demais gaúchos que estiveram em quadra, no mar, no surf, nas quadras, no tatame, na esgrima, no florete. O Guilherme Toldo foi eliminado, infelizmente, perdeu para o japonês. Na próxima tela aí, dá o play, Richard. Próxima tela aí, o Fernando Scheffer está na final da natação, 200 metros livre. Tem esperança de medalha gaúcha, portanto. No surf, não deu para Tatiana Weston Webb, ela acabou sendo eliminada nas oitavas de final, ela que é de Porto Alegre. E, por fim, no tênis, também notícia ruim, o Marcelo Demoliner foi eliminado no torneio de duplas masculino. Mas, enfim, daí a gente está acompanhando de perto, todo dia, 11h30 da manhã, o SBT Rio Grande vai estar em cima, marcando de perto todos os gaúchos que estão em Tóquio, meu caro André Hardy. Muito bem. E amanhã o que nós temos? Amanhã nós temos duas coisas muito especiais. Uma é uma matéria minha sobre os goleiros do Grêmio, especialíssima. Ó. Claro. E a outra é também uma matéria da Luana Martins sobre o Daniel Cardim, que foi medalhista de bronze no judô. E ela vai conversar com a mãe do Daniel, muito especial esse papo. Tem o careteiro ali, tá só fazendo careta. Não é uma matéria especial quando eu faço matéria, Jeremias? É, né? Eu vou ficar quieto. E a Gabi acompanha tudo só, que pode só ouvindo da Olimpíada, né, Gabi? Claro que sim, Acompanhou maravilhosa, a Raíssa. Né? Falou por todas as mulheres, chega de preconceito, linda, maravilhosa. Me emocionei com ela. Muito bem. E o Brasil no vôlei? Ganhamos da Argentina 3-2 de virada. Tava 2-0 para a Argentina e o Brasil virou. E tem amanhã, eu acho que tem de madrugada, nessa madrugada, Nossa, tem o surf, né? Tem sim, o surf as finais do surf são hoje. Muito bem, gente. 1h07, tá hora de ir embora. Já terminou, já estão mandando a gente embora. Matheus, Jeremias, Gabi, quem nos acompanhou, muito obrigado pela companhia. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Hoje, 19h20, o segunda edição com Marcelo Chemali. E muito frio, gente. Amanhã vamos falar mais desse frio intenso aí que a gente vai ter nesta semana, mas nada uma coisa absurda. Muito frio sim. Amanhã a gente fala mais. Tchau, tchau.